Olá, amigos, sejam bem-vindos. O Ronda da Cidade desta terça-feira já está começando e no programa de hoje você vai ver que um jovem foi morto a tiros no residencial Rio Doce, em Linhares. Em São Mateus, um jovem de 19 anos foi preso, acusado de pedofilia. Em Afonso Cláudio, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas. E mais, o câncer de intestino cresce entre os jovens e a fila para exame no SUS preocupa. O Palhaço Risadinha comemora 45 anos de carreira com espetáculo em Linhares. E o CEIM de Bebedouro criou uma varanda literária com redes para estimular o hábito de leitura entre os alunos. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora, aqui comigo no Ronda da Cidade. Um jovem de 24 anos foi morto a tiros no residencial Rio Doce, em Linhares. Ele estava acompanhado de outras pessoas quando foi atingido. Um jovem de 24 anos foi morto a tiros durante a madrugada de segunda-feira no bairro Aviso, em Linhares. De acordo com a Polícia Militar, Igor Matheus Tonini de Souza chegou a ser levado ao hospital, mas já estava sem vida. Testemunhas relataram à polícia que Igor estava conversando com algumas pessoas quando dois homens se aproximaram e começaram a atirar. Todos correram e só depois perceberam que o jovem já havia sido atingido. O corpo dele foi encaminhado para o SML de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares. Até o momento, ninguém foi preso. Em São Mateus, um jovem de 19 anos foi preso, acusado de praticar diversos crimes pela internet. Vamos conferir as informações com João Batista. Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta segunda-feira em um bairro de São Mateus, não divulgado pela Polícia Federal. O suspeito é acusado de praticar diversos crimes através da internet. As investigações dão conta de que o jovem obriga as vítimas, que são crianças e adolescentes, a produzirem material de abuso sexual infantil e automutilação, bem como promove a incitação ao suicídio, estupro virtual, degradação, zoofilia, tortura e morte de animais e divulga as cenas por meio de plataformas digitais como Instagram, TikTok, Telegram e Discord. Na casa do investigado foram apreendidos 3 aparelhos de celular com suspeita de conterem mídias relacionadas aos crimes investigados. Ainda no setor de polícia, a polícia prendeu um homem de 31 anos, suspeito de tráfico de drogas no bairro João Valim, em Afonso Cláudio. A ação foi realizada pela Delegacia de Narcóticos de Venda Nova de Imigrante, com o apoio do CIAT Serrano e da Polícia Militar. Com o homem de 31 anos foram apreendidos papelotes de cocaína, cerca de 1 quilo de pó branco usado no preparo da droga, comprimidos, medicamentos, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. A prisão aconteceu após uma campana nas proximidades de um bar, onde os policiais flagraram o suspeito sendo abordado por várias pessoas em atitude típica de tráfico. Ele ainda tentou fugir ao ver as viaturas, mas foi detido logo em seguida. Segundo a polícia, o homem confessou que mantinha o imóvel como ponto de venda de drogas e atuava sozinho há pelo menos 6 meses. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia Especializada de Narcóticos de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E um caminhão que estava transportando cocos tombou no quilômetro 406 da BR-101 em Itapemirim. Um homem morreu e 2 ficaram feridos. O acidente resultou na morte de um ajudante que estava no veículo, identificado como Denivan Nunes Alves, de 39 anos, e deixou gravemente ferido o motorista e um outro ocupante. Eles foram encaminhados para um hospital de Cachoeiro. O caminhão tombou em uma curva no quilômetro 406 da BR-101, em Itapemirim, por volta das 7h15 da manhã de segunda-feira. Ele seguia de Rio Novo do Sul com destino a São Paulo. O veículo tombou às margens da rodovia, o que evitou a interdição da pista. Com essas informações, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta você vai conferir outras informações aqui do estado. Eu volto já.
De volta e olha só, no final de semana em Pedro Canário foi realizada a 34ª edição da tradicional Festa da Tábua Lascada, que movimentou a região. Foram 3 dias de festa que reuniram milhares de pessoas da região. Muito feliz pela primeira vez aqui, essa festa maravilhosa, cidade maravilhosa. Hoje a recepção foi muito massa, galera tirando foto bacana, fala que ia comparecer o show. Tá muito lotado aí, preparando um repertório bem top pra galera aí. Hoje o palco é a folha. A abertura oficial aconteceu no sábado. O prefeito da cidade, Cleilson Rezende, falou sobre a importância do evento. O sentimento é de gratidão, entendeu? Nós fizemos o melhor possível para a população, não só daqui, mas para toda a região. E ver agora a população vindo e parabenizando pela organização da festa, né? Pelo rodeio que abrilhantou ainda mais a festa. Então, assim, é um sentimento de gratidão que a gente está tendo nesse momento. Então, desejar que todos se divirtam. Investimos bastante em segurança, policiamento, segurança particular, em monitoramento também, em reconhecimento facial. Então, assim, as pessoas podem se divertir à vontade, que a segurança está também em primeiro lugar. E moradores de Aracruz estão se mobilizando para cobrar melhorias nas rodovias ES-010 e Primo Beach, que ligam a sede ao litoral do município. Segundo eles, os trechos estão em péssimas condições, com muitos buracos e o asfalto danificado, que tem provocado acidentes e prejuízos à população. Apesar de uma reunião realizada na tarde desta última segunda-feira com o prefeito, representantes do Departamento de Edificações e Rodovias, o DER, e membros do governo estadual, os moradores afirmam que saíram do encontro sem respostas concretas ou prazos para intervenções nas vias. A comunidade segue reivindicando o recapeamento urgente das rodovias e medidas que garantam mais segurança e infraestrutura no acesso ao litoral aracruzense. Nós estamos aqui na paralisação em Aracruz, rodovia Primo Beach, a qual nós tivemos alguns acidentes aqui envolvendo a nossa BR, a nossa localidade aqui, Novo Irajá. Nós estamos aqui reivindicando o recapeamento do asfalto por causa dos acidentes que aconteceu, e a comunidade está aqui, como você vê. Nós estamos aqui para fazer o reivindicamento. Tivemos uma reunião ontem, mas não tivemos nada concreto. Vamos ter uma reunião também amanhã para decidir. Por nota, a Prefeitura de Aracruz informou que acompanha com atenção a manifestação que ocorre desde a manhã de ontem, na rodovia S-456, na região de Irajá, com bloqueio do tráfego na região. E acrescenta que a responsabilidade pela manutenção e revitalização da rodovia é do governo do estado por meio do DER. A gestão municipal tem mantido diálogo constante com o órgão estadual, reforçando os apelos das comunidades e cobrando soluções urgentes para a situação. Informa ainda que segue comprometida em colaborar com o governo do estado para que as obras necessárias sejam iniciadas o mais breve possível, garantindo mais segurança e mobilidade para todos que utilizam a via. Agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde. O câncer de intestino, antes mais comum em pessoas acima dos 50 anos, agora tem afetado cada vez mais jovens. A detecção precoce, feita principalmente pela colonoscopia, pode salvar vidas. Mas no Espírito Santo, mais de 11 mil pessoas aguardam pelo exame na rede pública. Se antes o câncer de intestino atingia mais gente acima dos 50 anos, hoje já é diferente. Cada vez mais jovens estão recebendo o diagnóstico ainda abaixo dos 45 anos. Foi o que aconteceu com a cantora Preta Gil, que descobriu o câncer coloretal aos 48 anos e acabou morrendo recentemente. A colonoscopia é um dos principais exames para detectar a doença a tempo. Esse exame de colonoscopia, a gente fala que é o único exame da medicina que, além de tratar, fazer diagnóstico, ele também evita que a pessoa tenha um câncer, porque a gente consegue fazer a detecção e a remoção de lesões em estágios muito precoces, estágios ainda benignos, antes que ele vire efetivamente um câncer. Mas quem depende do SUS enfrenta dificuldade. Só aqui no estado, mais de 11 mil pessoas estão na fila
fila esperando o exame. E esse acúmulo está fazendo os números despencarem. Até agora, em 2025, foram feitas pouco mais de 1.800 colonoscopias na rede pública, enquanto no ano passado foram quase 28 mil. A recomendação é que pessoas sem sintomas e sem histórico familiar comecem a fazer os exames aos 45 anos. Já quem tem casos na família precisa começar 10 anos antes da idade que o parente recebeu o diagnóstico. Dos que têm histórico familiar, a gente precisa fazer uma anamnese mais aprofundada, saber com qual idade que esse familiar teve o diagnóstico. Nesse caso, a gente faz a colonoscopia do parente de primeiro grau 10 anos antes do diagnóstico. Ou seja, se o familiar, o pai desse paciente teve câncer de intestino aos 45 anos, esse paciente precisa fazer a partir dos 35 anos, 10 anos antes, né? E aquele paciente que não tem histórico familiar, que seria um outro grupo, a gente faz os exames de rastreamento a partir dos 45 anos. De acordo com o INCA, o Espírito Santo deve ter cerca de 610 novos casos de câncer de cólon e reto por ano, entre 2023 e 2025. A estimativa é de 15 casos a cada 100 mil mulheres e de 14 casos a cada 100 mil homens. Só em Vitória, a previsão é de 70 diagnósticos por ano. De um lado, os médicos alertam que a prevenção é a melhor arma contra a doença. Do outro, tem gente esperando na fila sem saber quando vai conseguir fazer o exame. Enquanto isso, o tempo vai passando e o risco aumentando. Esse exame ele é muito simples, é um exame que o paciente dorme durante o exame, né? Então não tem por que ter medo, não tem por que ter constrangimento, é um exame seguro, é um exame feito sob monitorização, então as chances de complicação são muito baixas hoje em dia. É importante ficar atento à sua saúde, realizar então os exames de rotina e a gente espera que essa fila comece a andar e que as pessoas possam sim realizar esses exames e, se necessário, também o tratamento. Nós vamos para mais um rápido intervalo, já você confere outras informações e eu vou te contar a história de um CEIM aqui de Linhares que está realizando um projeto bem bacana com as crianças. Eu volto já. De volta com o Ronda da Cidade, olha só, ele é sinônimo de alegria, tem o riso fácil e já faz parte da infância de muitas gerações. O palhaço Risadinha está comemorando 45 anos de carreira com um espetáculo especial no Teatro Nice Avanza. E mesmo depois de tanto tempo, ele continua encantando crianças e adultos com a mesma energia de sempre. Vamos conferir a matéria que o Souza preparou. O espetáculo vai contar um pouquinho da história desse palhaço que já tem mais de 4 décadas de profissão, mas continua com a mesma disposição dos primeiros anos. 45 anos é uma ideia que Deus me proporcionou para mim trazer um pouco de alegria para essas crianças, depois da pandemia, né? Porque as crianças hoje estão muito carentes e eu resolvi então dar esse presente para as crianças desses meus 45 anos de caminhada, de alegria e já quase no caminho dos meus 40 anos só em Linhares. Para dar a oportunidade da criançada participar, foram preparadas várias sessões no Teatro Nice Avanza. A primeira sessão, 9h30, segunda sessão, 14 horas, 15h30 e para encerrar, para as crianças, para os pais, para a mãe, para os avós, às 19 horas. A alegria do palhaço é contagiante. Até eu acabei participando de um pedacinho do show do Risadinha. Eu trouxe aqui uma garrafa mágica da TV Foz. E agora vocês vão ter a oportunidade de ter apenas um pedacinho do que vai acontecer aqui dia 8, tá? Então agora eu vou virar a TV Foz de cabeça para baixo. Palhaço é sempre assim. E se você quiser ver ainda mais do espetáculo desse portador da alegria, ele faz a convocação. Opa!
papai, mamãe, alô, criançada de 0 a 40 anos, 50 anos, que curtiram sempre o Risadinha desde a década de 80. Vocês estão todos convidados a participar dessa maratona dia 8 de agosto, sexta-feira agora, a partir das 8 horas da manhã. Venha! E olha só, transformar a leitura em um momento prazeroso e acolhedor é o objetivo de uma iniciativa de um CEIM em Bebedouro, em Linhares. A escola criou uma charmosa varanda literária equipada com redes coloridas e livros ao alcance das crianças. Essa folga toda aí não é horário de descanso não, muito pelo contrário, é horário da leitura. O projeto Ler é uma Aventura foi desenvolvido no CEIM Joelma Vieira Rocha, em Bebedouro, com o objetivo de incentivar o gosto pelos livros aos pequenos. O projeto Ler é uma Aventura é um projeto institucional aqui da escola. Ele foi desenvolvido com as turmas de 1 até 5 anos, nos 2 turnos, matutino e vespertino. Esse projeto ele teve como objetivo principal sensibilizar sobre a importância da leitura dirigida para a primeira infância, né? Que por mais que as crianças nessa faixa etária, elas ainda não sabem ler, mas isso não impede que elas tenham contato com o livro, o contato com a palavra, o contato com a linguagem poética. Com a ideia em mente, por que não agregar as famílias a um projeto tão importante como esse? Para fazer, né, para a gente chegar até esse resultado aqui, eu falo que a gente fez uma verdadeira rede mesmo, porque foi preciso envolver muita gente. Porque quando a gente sai na busca aqui na escola de espaços onde que a gente pudesse proporcionar, né, esses momentos de leitura, fazer essa mediação da leitura num espaço também que envolvesse, que convidasse as crianças, que elas se sentissem convidadas e atraídas para esse espaço, a gente chega até essa varanda, que até então não tinha muita funcionalidade, e a partir daí ela já vira, né, a nossa varanda literária. E aí a gente conta com apoiadores com outros apoiadores, né, nessa grande rede que a gente foi envolvendo, porque tem a mão de muita gente aqui. Eu acho que esse é resultado de um bom trabalho em equipe, um trabalho entre a comunidade e a escola, empresas parceiras que doou material, desde o pai que doou o tempo dele, né, o trabalho dele para vir, para fazer a instalação, toda a fixação das redes, a professora que também doou o tempo dela extra classe para a construção das redes, para costurar, desde os monitores que ajudaram na ornamentação do espaço, na decoração. Então, assim, tem a mão de muita gente. Eu acho que quando a gente faz um trabalho em equipe bem feito, o resultado não pode ser diferente desse. A varanda literária foi inaugurada logo no retorno dos alunos das férias e, de cara, virou um lugar preferido da criançada. Mas para que todos possam aproveitar um pouquinho, existe um cronograma. Inauguramos esse espaço aqui na semana pós-férias. Então, assim, tá uma ansiedade, foi um burburinho total, porque todo mundo quer usar, né? E aí, como que esse espaço a gente só tem 10 redes, a gente depende de todo um cronograma, mas eles ficaram muito empolgados. Nós fizemos um cronograma para as turmas estar saindo da sala de aula, porque quando pensamos nesse projeto, nós pensamos para além do chão da sala de aula, o envolvimento com as crianças, a ludicidade. Então, nós fizemos o cronograma e as crianças elas vão participando de acordo com o cronograma. Todos os livros são específicos para as idades dos pequenos. E quando chega a hora de ir para a rede, é essa alegria aí. Esses livros atendem a nossa faixa etária, que é de 0 a 6 anos de idade, né? Educação infantil. E eles ficam, assim, dispostos. Não está, assim, específico para cada faixa etária. A criança de 1 ano, ela pode usar aquela que vai atender, né? Que são livros que vai chamar mais atenção, mais atrativos para eles, como aqueles livros de almofadinha, aqueles 3D. Então, a gente tem proposta para eles diferenciados. Estimular o amor pela leitura logo na primeira infância é fundamental para desenvolver a imaginação, a criatividade e a capacidade de comunicação das crianças. Com projetos como esse, o CEIM planta sementes que vão florescer por toda a vida. É um espaço que eles, né, entre si, com eles mesmos, com os livrinhos, é um espaço que encanta. E eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo quando a gente consegue criar exatamente isso, né? Um espaço lúdico, com o que a gente tinha, a partir da realidade, com as condições que a gente tinha, mas um espaço atrativo, um espaço com muita ludicidade, para que a criança possa vivenciar sua infância na mais plenitude possível. E quem aproveita mesmo tudo isso são eles. No meio dos livros e das cores, as crianças descobrem um novo mundo a cada página. Gostei, muito legal.
Que lindezas, que fofuras, é importante, né? Estimular a leitura desde pequenininho e parabéns, então, à escola, a essas professoras e também à família por essa iniciativa. Assim a gente vai encerrando o Ronda da Cidade desta terça. Amanhã, quarta, estaremos aqui de volta com mais informações para você aí de casa às 11h30 da manhã. Eu te espero. Um abraço, tchau, tchau.